vida de vocês também. Gálatas 4, 1 a 7, assim está escrito. Acompanhe comigo em silêncio, por favor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Nós já oramos, nós já pedimos as bênçãos do Senhor para a nossa meditação, para o nosso estudo, e realmente há um desejo muito grande no nosso coração que o Espírito Santo trabalhe de maneira muito especial quando nos lembrarmos das implicações do Natal neste texto, e que você e eu sejamos edificados mais uma vez com a palavra do Senhor. Quando falamos sobre as implicações do Natal, certamente nós temos aqui, poderíamos pregar o ano inteiro sobre as implicações do Natal, porque são inúmeras. Nós trataremos desse tema nesse texto e, claro, sem nenhuma ousadia de esgotá-lo, porque quem sou eu, quem somos nós, diante da palavra que é viva e eficaz, mas na bênção do Senhor, na iluminação do Espírito Santo, nós destacaremos aqui algumas implicações referentes ao Natal, que creio eu serão lembradas por você, por mim, e nos trarão muita edificação. Gosto muito da palavra do saudoso reverendo José João, meu professor do seminário, e ele dizia que Gálatas pode ser dividida em 3 partes. Os 2 primeiros capítulos, 1 e 2, depois 3 e 4, depois 5 e 6. Os 2 primeiros, a graça defendida, 3 e 4, a graça explicada, e 4 e 5 e 6, a graça aplicada. Eu gostei muito dessa definição, e a gente vê isso muito nitidamente no texto dessa epístola de Paulo aos Gálatas. E o objetivo de Paulo a escrever aos Gálatas é justamente combater os falsos mestres que haviam invadido a igreja, e a igreja então, dentro do evangelho da graça, agora pregada aos gentios, não mais sendo necessário as leis cerimoniais, e Paulo discute isso com Pedro nos primeiros capítulos, Pedro sendo o apóstolo dos judeus e Paulo o apóstolo dos gentios, muito embora Pedro também tenha pregado para gentios e muito embora Paulo tenha pregado para judeus, mas a definição ministerial de ambos era dentro desses dois povos diferenciados aqui. E o que acontece? Acontece que a igreja tinha aprendido bem a mensagem, estava firme, mas de repente chegaram os falsos mestres e começou a exigir que a igreja retornasse e começasse a fazer as práticas cerimoniais da lei. E Paulo combate isso, chamando os Gálatas à atenção, corrigindo os Gálatas e também reprovando os falsos mestres. Não é o nosso objetivo aqui tratar simplesmente essa questão desse refutamento de Paulo a respeito da lei, mas sim, vai estar no texto também, mas o que eu quero enfatizar é que nesse tratamento ele exalta o nascimento de Cristo, e é nesse exaltar o nascimento de Cristo que nós vemos aqui grandes e maravilhosas bênçãos para a nossa vida. O apóstolo Paulo usa aqui um simbolismo. Ele já havia feito isso no capítulo anterior, quando ele fala que a lei nos serviu de aio. Aio aqui é um pedagogo, é um educador para nos conduzir a Cristo. Agora ele usa uma outra linguagem
ou um outro simbolismo, e ele usa aqui o simbolismo dos tutores e curadores. Pelo que nós vemos no texto, não era simplesmente uma idade legal estabelecida, mas pelo que percebemos, parece que o pai determinava uma idade e então ele confiava a talvez um escravo antigo da família, muito cuidadoso, muito fiel, a educação do seu filho. E ele fala que este filho, muito embora sendo filho, enquanto está na menor idade, mesmo sendo filho, ele não tem direitos legais sobre o patrimônio do pai. O que ele vai alcançar somente quando chegar à maior idade ou à idade determinada. Esses curadores, então, ele tem a responsabilidade de conduzir, assim como o pedagogo, assim como o aio, conduzir ao fechamento da maioridade para ter os direitos legais. Ele aplica isso de forma muito direta a respeito da lei, a respeito de Cristo, o nascimento do Senhor. Então, quando nós vemos aqui esse texto já lido, Gálatas 4, 1 a 7, nós vemos algumas implicações aqui muito interessantes, e eu quero destacar algumas, e você fique bem à vontade para participar. Eu repito a sua fala, se alguém quiser usar o microfone, usa, mas se não quiser, a gente repete aqui, para quem está em casa possa participar também, ouvir a sua voz. Nós temos algumas implicações interessantes referente ao nascimento de Jesus. Domingo até usamos aqui, né, aqui na maternidade, a respeito de que é bom você ter ajuntamentos. É maravilhoso isso, reunir sua família, amigos, conversar, rir, trocar presença, não tem problema. Uma boa refeição juntos, a mesa posta e todos ao redor da mesa, isso faz parte, essa comunhão é gostosa, ela é deliciosa, faz parte, mas isso é só uma consequência da vida que nós levamos em família, porque na verdade as implicações elas têm sentido espiritual, então nós vamos ver aqui algumas implicações importantes aqui. Primeiro, o Natal, o nascimento de Jesus, ele consuma a emancipação da igreja sobre a lei, num sentido de resgate. Veja, ele primeiro usou aqui o termo, até o versículo 3, desse episódio de que o filho ficava lá submisso a um curador, a um tutor, sem direitos legais, até o dia que alcançasse esta maioridade, para que pudesse então receber a sua condição legal. E ele compara esse filho, na sua posição de merecimento, ao escravo. Não há diferença entre o escravo e o filho no sentido de direito legal. E aí então você vê claramente aqui um direcionamento do apóstolo referente à visão dos falsos mestres de exigir que aqueles que eram gentios se tornassem, na prática legal, judeus. E ele está dizendo justamente isso. Olha só, primeiro que fora do nascimento de Jesus, o judeu era, no sentido de direitos obtidos, alcançados, era a mesma coisa que os gentios, ou seja, eles não tinham nenhum direito, porque mesmo crendo na lei e praticando a lei, se Jesus não viesse, não nascesse, o que aconteceria? Todos seriam perdidos, porque seriam julgados pela própria lei, e nenhum homem foi, ou será capaz de guardar com perfeição a lei. Então todos seriam condenados, e no capítulo 3 ele fala justamente desse perigo. Aqueles que vivem pela lei serão julgados pela lei. Aqui então quando chega ao momento do nascimento de Cristo, é justamente essa emancipação em que o filho
passa a ter agora direitos legais, vamos ver isso no final, mas é um momento que marca uma nova vida destes que agora recebem, e recebem dentro de um chamado resgate. Olha só o versículo 4, vamos ler juntos? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, agora olha o início 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei. Então aqui é um processo de resgate, há um processo de retirada. A lei não é má, mas a carne é má, a carne está doente. Então a lei, ela manifesta, a lei, ela aponta, a lei, ela evidencia, a lei nos coloca na transparência, e colocando-nos na transparência, todos nós seremos condenados, porque ela manifestará justamente o nosso pecado. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, eu não teria conhecido, o quê? Falem alto. Cobiça. Por que ele disse cobiça? Por que ele não disse eu não teria conhecido o adultério? Porque ele está tratando de coisas minuciosas que não podem ser vistas muitas vezes, porque é uma coisa do coração. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei evidencia que quando eu cobiço, eu estou pecando. E se eu cobicei alguma coisa, quebrei a lei. Se eu quebrei a lei, eu sou condenado. Então a lei exerce esse poder sobre o ser humano a respeito da sua própria condenação, da sua própria vida. Cristo veio para nos resgatar. Não é mais necessário que eu esteja na prática cerimonial da lei para obter a salvação, para me aproximar de Deus, porque esta lei, como tutora, como curadora para os judeus, ela apontava para Cristo. Por isso a lei cerimonial, você tem os sacrifícios, você tem a própria circuncisão como uma marca de pertencer a, e aí você tem todo o aparato apontando tudo para Cristo. Cristo nasceu, a lei cerimonial não tem mais nenhum sentido da sua prática. Seria mais ou menos você pegar lá o seu... pedir um adianto a pessoa faz lá um recibozinho, né? E você pega aquele recibo, e quando você recebe o dinheiro de volta, então você descarta, você entrega aquele material, porque não tem sentido mais ficar com ele. Então a lei cerimonial era tipo de Cristo. Uma vez que o real apareceu, não tem sentido você ficar com o simbólico, ou tipificado, ou tipificante. Não tem mais sentido. A questão agora é: Cristo é o real, e Ele veio para nos tirar desse poder da lei cerimonial de condenação, de exigências. Não só o nascimento de Jesus marcou isso, como o nascimento de Jesus também marcou o domínio exato de Deus sobre todas as coisas. Isso aqui me encanta, porque ele começa assim no versículo 4, vindo porém à plenitude do tempo. Quando você fala plenitude do tempo, dá a ideia de que tudo se encerrou naquele momento. E de certa forma sim, porque quando Jesus nasce, esta é a consumação da revelação de Deus, que é em Cristo, embora seja progressivo, mas Cristo é o marco central, ou a marca da história. Tanto é que, querendo o mundo ou não, ele marca antes de Cristo e depois de Cristo a história.
é justamente o momento em que estabelece o ponto dos últimos acontecimentos. Então, quando você lê na Bíblia assim, nos últimos dias, não pense que ainda virão os últimos dias. Desde que Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, a partir desse momento de Cristo, nós estamos nos últimos dias. É por isso que Apocalipse já cumpriu, cumpre e cumprirá. Muitas coisas já cumpriram, muitas coisas estão se cumprindo e muitas se cumprirão, porque diz respeito a esta última fase. Então, plenitude do tempo, vindo o momento exato, determinado por Deus para o nascimento de Jesus. Eu gosto de falar isso, Jesus não nasceu nem um segundo antes, nem um segundo depois. E é tão maravilhoso isso, porque a direção de Deus na história, não só do tempo, mas também do cumprimento das profecias, é que, indo aqui para Lucas, nós encontramos no capítulo 2, pode ir aí por favor, Lucas capítulo 2, nós temos César Augusto emitindo um decreto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E aí diz que este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Aí você olha aqui esses acontecimentos, só para lembrá-lo disso, quem está mandando, quem está decretando? César Augusto. Quem era César Augusto? Era um cristão? Não, era o imperador de Roma, é aquele que mandava em tudo, inclusive exigia que fosse chamado de Senhor. O grande problema de César com a igreja não era nem Jesus Salvador. Você podia dizer, não, Jesus é o meu Salvador. O que você não podia dizer é que Jesus é o seu Senhor. Nós lemos aqui, liderados pela Damares, a respeito, acho que ela leu sozinha, né? Foi a segunda parte, capítulo 2 de Mateus, quando os sábios foram e chegaram para Herodes, né? E disseram assim, onde está o rei dos judeus? Herodes falou, olha, vai lá e observa, porque encontrando-o, venha, fale onde ele está, para que possamos ir lá adorá-lo também. Mas na verdade não era para isso, porque isso mexeu com a hombridade dele, mexeu com o ego dele, vai tirar o meu trono. Então César Augusto também aqui é um imperador pagão, e ele, César Augusto, ele determina algo. Mas se você for lá para Miqueias capítulo 5, olha só o que nós temos aqui, Miqueias capítulo 5, versículo 2, podem ler por gentileza? Miqueias 5, 2. Então, no período de Miqueias, profeta, ele diz que Jesus nasceria em Belém. Só que José e Maria estão em Nazaré, nem é da Judeia, é Nazaré da Galileia. E José não está assim, tem uma profecia, eu tenho que levar Maria para lá. Não, ele não está nem ligado na profecia. Tanto é que Deus levanta César Augusto para estabelecer um decreto, para recensear-se cada um em sua cidade, e José tem que ir com Maria até a sua cidade. Qual é a sua cidade? Belém da Judeia. Chegando ali,
cumpre-se o dia e Jesus nasce. Então, na plenitude do tempo, Deus domina. O Natal mostra que Deus tem o domínio dos detalhes da história. Deus tem o domínio de todos os detalhes da história. Agora, de que forma que Deus enviou o seu Filho? Isso aqui é muito importante, porque, veja bem, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. É interessante, né? Acho que a Brenda orou aqui dizendo, né? Nos conduziu na oração, dizendo que ele se fez em forma de criado. É interessante porque, veja bem, quem é o Senhor da lei? Jesus. Agora, ele nasce como homem, debaixo daquilo que ele mesmo criou. Ele nasce assumindo uma forma humana, carnal, e esta foi uma das maiores evidências da sua humilhação, em que ele, sendo Deus, sendo o Criador do homem, sendo o Senhor do homem, ele se faz da mesma forma e se submete à mesma lei. E isto foi necessário para que ele passasse por toda a lei. E se ele não nascesse debaixo da lei, ele então não precisaria ter cumprido a lei. Ele precisava cumprir toda a lei. Vamos pensar aqui, ele está fazendo o quê? Ele está resgatando os eleitos de Deus da lei. Então ele tem que pagar o preço, e o preço tem que ser, primeiro, a sua fidelidade à lei. Nós já temos aqui alguns textos que apontam para esta maravilhosa obra do Senhor. Nós temos, quando se trata a respeito da ação maravilhosa e soberana do Senhor na perfeição, Pedro trata disso, 1 de Pedro 2, 21 e 22, depois João, na primeira epístola de João 3, 5, ele aponta para Jesus cumprindo toda a lei, sem pecar, sem quebrar a lei. Mas para isso ele teve que se submeter à lei. Então ele submeteu a todas as tentações possíveis a nós. Ele passou pelas tentações que nós sofremos ou possivelmente sofreremos. Então ele nasceu como que submisso à lei. Ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E quando ele diz está consumado, ele está dizendo que cumpriu todo o tratado, toda a aliança, toda a obediência e toda a exigência legal. E ele fez isto com o poder divino nele. Não, ele não usou o poder divino em benefício próprio. Vamos lembrar disso. Ele usou simplesmente a sua ação humana, porque ele se esvaziou da sua glória, no sentido de não usar o seu poder divino em benefício próprio. Porque senão você vai ler, não, ele só conseguiu porque ele é Deus. Não, mas ele conseguiu como homem, sem usar dos seus atributos divinos. Filipenses capítulo 2, ele fala, se esvaziou da sua própria glória. Então, dentro desse cumprir a lei, não só ele cumpriu a lei, mas como ele cumpriu a lei, ele não precisava pagar por ele. Então, por que ele morre? Para pagar por você e por mim. Porque se nós fôssemos pagar por nós mesmos, o que aconteceria? Ficaríamos eternamente na
Perdição, eternamente. Mas como ele é perfeito, então ele recebeu por nós a ira. E por isso nós somos salvos. Então, o Natal tem não só esse aspecto legal de emancipação, desse resgate da lei, mas aponta para a ação pontual, soberana dos detalhes da história de Deus. Mas esta questão não é só simplesmente um resgatar da lei. Paulo já havia escreveu posteriormente aos Colossenses, dizendo que o Senhor, Ele nos libertou do império das trevas, mas não parou por aí. O que mais que Ele fez? Transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós trocamos, ou fomos trocados de Senhor. Antes, um domínio carnal, pecaminoso, um domínio das trevas, do império das trevas, de Satanás, sobre a nossa vida. Fomos tirados desse governo, desse domínio do pecado, e levados para o governo soberano de Deus. Agora, quem é o nosso Senhor? É o nosso Deus. Mas acontece que nessa emancipação, nós passamos agora a ter direitos de filho, porque existe aqui a adoção implantada. Outro aspecto do nascimento de Jesus, outra implicação, que é a nossa adoção. Olha só o que ele disse em versículo 5: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que, qual que é a finalidade desse resgate? Para que nós fôssemos adotados. Agora, pensa comigo aqui algumas coisas importantes. Por que Deus nos adotou? Ou por que usa a expressão de adoção? O filho você não escolhe, tá? Tanto é que você fica ansioso para saber se é menino ou menina, se é masculino ou feminino. Você pode escolher na adoção. Eu quero adotar, mas eu quero adotar ainda muito bebê. Não, eu quero adotar, mas eu quero adotar alguém que já está mais crescido. Então você pode fazer algumas escolhas. Significa que Deus escolheu a Débora porque Ele quis adotar a Débora. Deus escolheu o João porque Ele quis adotar o João. Deus escolheu você e a mim porque Ele quis adotar a você e a mim, e não por um pacote em que foi alguns que Ele não, esse aqui veio, mas tem que ser obrigado a aceitar. Não. É um processo de resgate e adoção. Então nós fazemos parte de um planejamento de salvação que tem essa implicação no nascimento de Jesus. Ele nasceu para isso, para morrer, ressuscitar e nos fazer filhos. E aí vem uma coisa muito importante que tem um benefício disso. Qual que é o benefício disso? Isso aqui é muito especial. Quero que você pare para pensar um pouquinho comigo aqui e valorize mais aquilo que Deus operou em Cristo Jesus por você e por mim. Valorizemos mais isso. Olha o que ele disse: e porque nós somos filhos, a primeira coisa que nos foi dada é a intimidade relacional com Deus. Olha só o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus o selou, e este envio do Espírito Santo tem algumas outras implicações importantes. Vejam bem, não é simplesmente eu vou escolher você e você decide se fica ou não. Eu vou adotar você e você decide se você quer ficar ou não.
Não, não é isso. Além dele ter nos comprado com o sacrifício de Cristo, ele nos selou com o seu Espírito. O Espírito passou a habitar no nosso coração. Eu gostei da definição de um pregador quando ele disse que Jesus nascendo é Deus conosco. Agora, depois que Jesus morreu e foi ao céu, é Deus em nós, porque o Pentecostes marca o Espírito Santo entrando no nosso coração. Deus habita o nosso coração e como selo, como penhor, olha o que está em Efésios, está logo à frente aí, ó. O que ele vai dizer a partir do versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, é a garantia da nossa herança. É a garantia da nossa herança. Até ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. E ele está dizendo isso justamente aqui também, porque quando ele chega no versículo 7, não apenas essa intimidade, mas o Espírito nos dá agora direitos. Versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. É um mistério, é um milagre. Eu posso dizer assim, eu tenho direito nas promessas de Deus, mas eu não tenho direito porque eu cumpri alguma coisa, alguma exigência, não é porque eu guardei a lei, não é porque eu fiz ou não fiz, é porque Deus me adotou e me colocou nele através de Cristo. Esta é a grandeza, esta é a beleza, isto é esplêndido, isso é esplêndido, é o mesmo sentido da justificação. Você não é justo, mas é justo, justificado. Diante de Deus você não tem mais culpa, embora você ainda cometa atos que mereçam culpa. Então, quando você olha para Jesus de uma forma geral e no nascimento de Jesus, tem muitas coisas que você pode ir somando àquilo que Deus colocou nesse nascimento de Jesus. Que maravilha ter nascido neste período que nós nascemos na história, com esta revelação que temos da história. Como é bom olhar e dizer assim, que maravilha, como é maravilhoso, como é delicioso saber o seguinte: eu tenho a garantia de vida eterna, eu tenho garantia do novo céu e nova terra, eu tenho garantia de estar para sempre com o Senhor, apesar de eu não merecer, apesar de eu não ter conseguido, apesar de eu não ter o direito por mim mesmo, mas me é dado esse direito em Cristo Jesus. É maravilhoso isso. Natanael está falando aqui direito da herança e o direito dessa intimidade, chamar Deus de Pai, Pai Nosso, orar, Pai Nosso. Eu fico imaginando, Natanael, a respeito de como chocou os discípulos quando Jesus, eles falando para Jesus, né? Ensina-nos a orar como o João ensinou seus discípulos. Aí Jesus virou para ele assim: então vamos orar então. Podem falar assim, Pai Nosso. Eles devem ter ficado, como assim? Sabe, tenta pensar aqui numa cena. Um homem poderoso, no sentido de finanças, de influências, de autoridade, tem alguém que invade a sua casa, pega o seu filho bebê, estupra, mata, esquarteja
depois de ter abusado, faz muitos outros crimes ali dentro. Por isso, então, ele é jogado na cadeia para ser esquecido lá. Mas, de repente, esse homem resolve resgatar esse agressor e lhe coloca como filho, com todos os direitos na herança, não apenas dos direitos legais da herança, mas dos direitos de chamá-lo de pai. É meio assustador pensar nisso, né? É meio assustador, mas foi muito mais do que isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Porque veja bem, por mais terrível que possa ser um crime contra um bebê, ainda assim é um ponto pequeno diante do crime que foi crucificar Jesus. Porque a Ana Júlia, no momento da concepção, ela foi concebida com a natureza pecaminosa. Embora na gestação possivelmente ela não tenha cometido o pecado, ou pelo menos que a gente saiba, dentro de uma consciência, mas ela começa a desenvolver, ela começa a manifestar a sua natureza. Jesus, como nós lemos, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não nasceu da natureza José e Maria, do meio da concepção de José e Maria. Espírito Santo fez a concepção, e por isso ele nasceu com uma natureza perfeita, sem pecado. Matar Jesus é pior, é um crime pior do que matar toda a humanidade. Se você pegar alguém que matar velhinhos, adultos, casais, famílias, jovens, adolescentes, crianças, e se matar, ainda assim é menor do que a gravidade do crime de ter matado Jesus Cristo, Filho de Deus. E é isso que nós recebemos como o nosso pecado matou o Filho de Deus. O nosso pecado, preste atenção nisso, o seu pecado, o meu pecado, matou o Filho de Deus. Natal tem a emancipação, quando nós não mais temos que submeter à lei, mas a lei apenas nos apontou para Cristo. Nós temos o governo soberano do tempo de Deus. Nós temos esse resgate da lei, que é a emancipação, mas nós temos também a adoção com direitos legais diante do Senhor nosso Deus. Isso tudo pela graça de Deus e só pela graça de Deus. Até a fé tem que ter um pouco de cuidado, porque se você não ler Tiago realmente como ele está escrevendo, você vai achar que é um mérito seu crer em alguma coisa. Mas a fé é o ato de você crer que aquele sacrifício é perfeito. Mas ele não dá mérito nenhum para a salvação. Poucas, porém, importantes implicações do Natal para a nossa vida. Relembrando aquilo que Deus fez por você e por mim. Alguém quer falar alguma coisa? Talvez você não queira perguntar, mas recentemente alguém me fez a pergunta: pastor, mas Jesus passou por todas as tentações? Porque a pessoa estava achando que era impossível
Jesus passar por algumas tentações. Então vamos responder com a palavra, né? Que é Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, sim, ele passou por todas. Por isso, Richard, que eu posso dizer, eu sou salvo. Porque se amanhã, mesmo que eu não queira, eu não for fiel numa tentação e cair, Jesus passou por ela e não caiu. É por isso que eu posso ter certeza da minha salvação. Claro, eu não vou usar isso. Se eu usar isso para ver no pecado, então significa que eu não sou, ou há evidência que eu não seja um eleito de Deus, lógico, né? Então essa é a maravilhosa graça de Deus sobre nós. Muito bem, que a comemoração do Natal tenha sempre esse sentido para a nossa vida. Que seja um momento muito especial em todo o tempo da nossa vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.